entrar nesse lugar sempre é emocionante para mim. Lembro saindo dessa porta aí, como a gente acabou de fazer, e fazendo isso 4 vezes no domingo, né? Eu lembro. Mas assim, a gente também não começou assim. Quando a gente começou, essa parte aqui onde a gente tá, era um banheiro. Tinha uns banheiros aqui, tinha algo meio redondinho aqui no meio, como se fosse uma pracinha, cantina aqui, a igreja era do meio para lá, né? Só tinha aquela parte do lado de lá, as pessoas passavam pelo meio do povo. Muitas recordações desse lugar. Lembra como tudo começou? Lembro. Meu Deus do céu, quantas mudanças aconteceram aqui. Quantas reformas, quantas adaptações. Incontáveis reformas, tudo se adaptando para sempre novas etapas e sempre um novo tempo. Você estava antes de eu chegar. Antes de Verbo da Vida surgir, você já estava. Então você... Não, você não é Jesus. Não foi antes da fundação do mundo, não. Mas você sabe o que eu estou falando. Olha, bota isso no vídeo, viu? Gente, tinha um grupo de pessoas, né, que sedentas pela palavra, a gente tinha aprendido sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons, sobre essa palavra revelada, e estávamos juntos orando e buscando do Senhor, né? Eu me lembro com Sueli, Sandra, que hoje é pastora lá nos Estados Unidos, apóstola, na verdade, à frente de um ministério. Marcela teve uma visão profética. Foi. Sobre essa obra. Eu acho muito interessante você relatar. Foi, ela via que a gente tudo orando, inclusive ela, porque ela não se via como uma pastora, né? Ela queria passar aquele grupo de pessoas para outra pessoa. E aí ela viu na igreja, ela disse que via um homem tocando, né, teclado, e via outro que estava ministrando, que era o pastor da igreja. Ele falava em português muito bem, mas ele não era brasileiro. E orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor enviasse um pastor para a gente. E começou o Verbo da Vida. O pastor Leomar veio e Tia Socorro, eu chamo Tia Socorro até hoje. E começaram a pastorear ele com o braço firme e forte que precisava, né, para organizar as coisas, a força e ao mesmo tempo a delicadeza de Tia Socorro. Começou a obra aqui. Em 1996, recebi uma ordem do pastor Bud para ir a Aracaju, no final de abril de 96, e ficamos como fundadores da Igreja Verbo da Vida de Aracaju. Encontramos ali cerca de 30 e poucas pessoas, juntando todo o povo, estava mais ou menos isso aí, um pouco menos que 40 pessoas, contando adultos e adolescentes e crianças, onde começamos um trabalho. Ficamos nesta terra abençoada até janeiro de 2000, quando entregamos para o pastor Beren, que está fazendo uma obra magnífica, maravilhosa. Sou muito grata e... Gente... Eu não consigo lembrar de tudo que passou sem me emocionar, desculpa. Parece que se 10 vezes eu contar a mesma história, 10 vezes vai acontecer a mesma coisa. Porque é ver o cumprimento daquilo que Deus disse, entende? Entrar em operação. Você ora, quando você ora, Deus te ouve e as coisas acontecem. Então, o Verbo da Vida foi uma resposta de oração para um povo sedento. Então, a minha chegada, primeiro no Brasil, eu cheguei em Natal, onde eu morei por poucos meses. Depois eu fui para Campina Grande, onde eu conheci Verbo da Vida, né? O Ministério Verbo da Vida estava se formando naquele tempo e eu me hospedei na casa do pastor Bud e Mama Jane. E durante esse tempo, depois de aprender português, também nós estávamos já dentro do nosso relacionamento e a gente, além de casar, iria passar um curto tempo nos Estados Unidos.
foi quando o apóstolo Guto ele conversou com a gente sobre a possibilidade de abrir uma igreja em Manaus. E como a gente estava buscando a Deus mesmo pela direção dele e tal, então a gente disse, não, quando a gente voltar dos Estados Unidos, a gente pode ir lá, espiar a terra, vamos estar orando sobre isso. E foi nesse pouco tempo que a gente estava nos Estados Unidos que Deus falou comigo e falou com Edma, ao mesmo tempo. E foi uma coisa impressionante, porque ele estava falando para a gente que nós seríamos seus pastores da Verbo da Vida em Aracaju. Só que a igreja já tinha um pastor e a gente não sabia de nada de bastidores. Então, para a gente, embora que a voz de Deus fosse nítida, a gente não sabia como iria ser isso. Mas estávamos dispostos. Aí a gente compartilhou um com o outro e aí voltamos para Campina Grande, onde nós estávamos residindo naquele tempo. Aí o apóstolo Guto chamou uma reunião com a gente. A primeira coisa que ele pergunta, para nossa surpresa, é que ele queria saber se a gente tinha disposição de pastorear em Aracaju. Era exatamente isso que a gente precisava, de uma pessoa para assumir o trabalho, né, nessa transição e fazer a obra que tem sido feita em Aracaju. E sabe, queridos, quando o nome do Darren surgiu, uma alegria também surgiu no nosso coração, né? Tanto na vida do pastor Bud, né, Jen, como em mim, Suela, a gente ficou muito alegre de ter um casal tão pronto, tão disposto para fazer, tomar uma posição assim. E depois que eles assumiram esse trabalho, a gente viu como a obra avançou, como ela cresceu. Chegar nessa dimensão que está hoje, gente, não é só esse prédio, entende? É tudo que desse lugar já saiu, né? Já frutificou. E ainda não terminou, ainda só está no início, porque ainda tem a creche, ainda tem o asilo, ainda tem tanta coisa que a gente... que foi objeto de oração anos atrás e que ainda não tomou, que não se manifestou. Isso aqui ainda é só o começo. Ministério bem-sucedido se faz com equipe. A gente tem visto que Deus, ele conecta pessoas conosco. Sabe como Deus é sábio? Deus vai trazendo outros, né? Agregando outras pessoas. Ele e Zuleika, que estavam sempre namorando com o ministério à distância, né? Finalmente a gente estava numa oração e Deus falou com ele para vir. Primeira reunião de obreiros, né, em 2009, quando ele nos apresentou como os novos membros da Verbo da Vida. Quando ele disse agora, Eli e Zuleika são membros da Verbo da Vida. Quando ele falou isso, parecia que a galera se levantou como se fosse final de campeonato. Interessante que ele tomou um susto e disse, oxa, ninguém fez isso comigo. Quando os chamávamos à existência, orando pelas cadeiras, chamando famílias. E aí você vê, né, tudo que está acontecendo hoje. Né? São pessoas, aqui não é um prédio simplesmente, a igreja são as pessoas que fazem esse prédio. Para ter a quantidade de membros que a gente alcançou dentro daquele prédio, não é normal uma coisa daquela. A gente começou multiplicando os cultos, fizemos 4 cultos no domingo, a gente transmitia também alguns cultos no telão, no pavimento superior, mas sabe como valeu a pena? Hoje ver a igreja sede como está, tanto fisicamente quanto a questão espiritual também, de crescimento. E quando a gente olha para trás, a gente vê que coisas lá atrás, elas foram plantadas e geradas. Eu olho para a palavra e eu posso dizer, vale a pena declarar as visões do coração de Deus
para viver esse novo tempo que temos vivido. E eu sabia que a gente já estava entupido, né, naquele prédio onde a gente estava. Então, um prédio novo tinha que fazer parte da visão. Em um momento que nós estávamos com o apóstolo Bud, e a gente estava almoçando com ele e a gente falando com ele que a igreja, na época era o terreno, era muito caro, e para quem conheceu de perto o apóstolo Bud, sabe que ele era rápido em nos corrigir quando a gente falava palavras que não proferia fé. E na mesma hora ele me corrigiu, ele falou assim: para com isso, menina, para de falar que o terreno é caro, porque não é você que está pagando, é Deus que está pagando. Hoje eu vejo que Deus, ele supriu mesmo para dar lugar para essas ovelhas novas que a cada semana estão chegando para se somar e completar aquela visão que Ele mesmo deu de 1% de Aracaju. Naturalmente falando, não era para existir. O que a gente está fazendo? A gente está dentro de um milagre. A gente viu tantos milagres de provisão no estilo da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a gente viu Deus movendo através de pessoas comuns, com uma consagração e com uma sensibilidade ao Espírito Santo de tal maneira que grandes manifestações de provisão aconteceram. Mas teve uma oferta em particular que não foi planejado, foi o Espírito Santo que orquestrou, e pessoas começaram espontaneamente a dizer: eu vou dar 5 mil, eu vou dar 10 mil, eu vou dar um cavalo, eu vou dar um anel, um apartamento, um carro. E eu não consegui pregar, porque era testemunho após testemunho, pessoas dizendo o que queriam dar para a obra, porque a gente estava em fase de construção. E isso aconteceu nos últimos 2 cultos. E quando a gente levantou, porque foi difícil, como é que você calcula ovelha, cachorro, cavalo, animais, foi tanta da coisa, mas eu contabilizei mais de 300 mil reais também. E foi Lilian que estava no louvor e ela obedeceu ao comando do Senhor. Ela disse: pastor, eu sinto que a gente deve fazer uma oferta agora mesmo. Eu estou com essa impressão. Eu disse: então fale você. Entreguei o microfone para ela, ela falou e foi uma avalanche. Irmãos, quem sentir no seu coração, vem ofertar agora. Aleluia! Nessa obra, vem ofertar agora. É agora. Pode vir. Vamos lá. Novo dia, novo tempo. Uns são chamados para a palavra, outros são chamados para ajudar na obra. E como Deus tem me feito prosperar, eu senti no meu coração, eu estou doando meu carro. Lilian falou 1.500.000, o Espírito Santo falou no meu coração, deu 1%. E eu estou aqui, nada é meu, tudo é do Senhor. E 1% eu vou dar. Apartamento para investir, para a gente montar nosso negócio. E Deus está no controle de tudo. E esse apartamento é da igreja. O homem jamais poderia articular uma coisa daquela, né? Aí você vê que a coisa é o sopro do Espírito mesmo. Isso foi um dos momentos, né? Eu lembro quando a gente estava numa fase crucial. Tem gente que nem sabe disso, mas a gente ia ter que parar a obra, porque não tinha mais dinheiro, já tinha acabado. E um rapaz jovem, muito tímido, entrou na minha sala, junto com um amigo, porque ele mesmo não tinha muita coragem de falar sozinho, então pediu para um amigo ser o porta-voz dele. E ele disse que Deus tinha tocado no coração dele para estar contribuindo para a obra. Ele deu 100% da receita para a obra. E no final a gente contabilizou e deu mais ou menos R$1.200.000. Eita glória, eita glória, eita glória. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.
o começo já passou e nós estamos numa melhor estação. Porque a prosperidade de Deus não é só para a liderança, é para todo o povo. A gente vai vendo milagre na vida do povo, milagre na nossa vida, milagre na obra de Deus. Nós estamos dentro de algo que era um sonho. E hoje nós estamos dentro do sonho. E Deus falou comigo para pastorear a Igreja Verbo da Vida em Aracaju. Pronto. Com o tempo, ele foi falar de 1% de Aracaju. Então, esse se tornou meu alvo e o meu foco. E aí, nesse processo, outras igrejas começaram a nascer. Nós viemos para cá em 2010, não é? Em 2010, viemos para cá, uma missão dada pelo Senhor através do apóstolo Darren, né? Surgiu essa porta aqui, nasceu no Amarão. Nós somos os fundadores do Verbo da Vida no Amarão. E a gente vê esse lugar como sendo a resposta do Senhor para essa comunidade, para esse povo aqui da Zona Norte que esperava por uma palavra como a que a gente carrega, uma palavra que liberta, uma palavra que cura. Eu sei que esse lugar é a resposta de Deus. Mais recentemente, um pouco mais nitidez na visão de Deus sobre o estado de Sergipe para a gente plantar e manter uma Igreja Verbo da Vida nas 10 cidades mais populosas do estado. Hoje já temos 7, só faltam 3. Nós imaginávamos que íamos crescer, mas não a esse ponto, que foi profetizado 1%, mas a gente continua crendo que é muito mais do que isso. Deus sempre esteve envolvido. Tudo que aconteceu nesse ministério, nessa igreja em Aracaju, foi algo que Deus foi colocando passo a passo, degrau por degrau. Eu vejo muitas almas, eu vejo missões, eu vejo a igreja crescendo mais ainda. Então eu vejo a gente alcançando essas próximas 3 cidades e eu tenho certeza que essas próprias obras que a gente está abrindo vão também se multiplicando nas outras cidades circunvizinhas. Então a gente vai continuar se espalhando no estado de Sergipe. Eu prevejo também outras obras nascendo em outras localidades, inclusive no exterior. Então, o céu é o limite, né? Eu simplesmente estou na cadeira de Deus, estou deixando Ele conduzir esse barco. E a gente já tem causado, a igreja tem causado impacto já na sociedade. Nas ruas, nas escolas, nos asilos, nos hospitais, verbo nos hospitais. E a gente vai causar um impacto ainda maior na sociedade. Tudo começa com uma palavra, com uma promessa. E eu lembro que eu passei, eu não, né? Muitas pessoas, e eu dizia no meu coração, Senhor, eu creio que um dia nós vamos ter um hospital da palavra. E é incrível que esse hospital já começou, porque o centro de cura, ele é um hospital que faz estrago no inferno. Porque não é somente com uma pregação de fé, mas é com atos também. Nós somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. Eu lembro que uma das vezes eu vim com o apóstolo, estava o terreno e ficamos encostados lá no final. E aí ele disse, rapaz, a gente vai pregar daqui, né? E vai ver esse povo todo. Eu disse, rapaz, é grande, né? Depois que construiu, hoje a gente olha assim, tá pequeno. É isso, Deus vai esticando a gente. E hoje a gente olha para esse templo e diz, tá pequeno. O que era pra gente ontem era gigante, hoje tá pequeno. E é isso que Deus vai fazer. E vamos estar congregando aqui 7.500 pessoas. Vai acontecer. Deus é fiel. Esse lugar vai encher de pessoas, mas não vão ser quaisquer pessoas, não. Vão ser pessoas da sua família.
E eu quero que vocês vejam cadeiras vazias aqui. Começa a visualizar essa pessoa ou estas pessoas da sua família sentados. Inclusive, eu creio que o fim vai ser maior, mais glorioso do que o início. Porque um trem, quando o trem começa, é muito pesado, né? Então é devagarinho. Mas quando ele pegar velocidade, não ouse ficar na frente não, porque vai por cima, há uma velocidade. E graças a Deus, em 25 anos, dá para pegar um embalo bom. Então a gente está numa aceleração que eu creio que você vê o ano passado, em um só ano, a gente iniciou 3 obras novas. Então uma coisa que a gente não imaginou, mas eu creio que essa velocidade, essa multiplicação, a gente vai vendo cada vez mais. A gente tem muita gente ungido, muita gente fiel dentro da nossa sede. Eu digo que aqui é um celeiro de ministros de Deus. A obra cresceu fisicamente, em quantidade de membros, de pessoas, e não foi só um crescimento estrutural como a gente vê hoje. A gente cresceu no processo. Enquanto a igreja crescia, enquanto a igreja se expandia em quantidade de membros, em espaço físico, a gente cresceu como ministro, como servo, como pessoa. A gente foi bem treinado. Eu vejo na vida de Edma, às vezes, atitudes que eu tenho aqui, eu penso como ela faria. Eu achei que eu não ia chorar, eu vou chorar, poxa. E eu quero dizer para ela nesse vídeo que se eu hoje faço as coisas aqui com excelência, as meninas olham e dizem, como você faz tudo com excelência, é muito do que eu faço aqui. Eu aprendi vendo você fazer, Edma. Você nem me ensinava assim, didaticamente, mas você ia fazendo e ia imitando. E se eu nunca disse isso para você, eu quero dizer hoje que você pode falar como o apóstolo Paulo: me imitem porque eu imito a Cristo. O zelo, a excelência é uma marca nela que impregnou em mim, graças a Deus. Para quem disse que não ia falar, né? Deus, Ele conduz pessoas para uma igreja local. Se a pessoa entendeu que Verbo da Vida é o seu lugar, então se engaje, se envolva, dê mesmo da sua vida. Receba tudo que você puder, porque esse é o lugar que Deus criou para ser uma fonte de alimento espiritual, de cuidado espiritual, mas que a pessoa possa sim fazer um impacto, uma diferença dentro daquela igreja. E às vezes eu digo que pessoas podem pensar que alguns serviços são tão insignificantes, né, perante uma igreja grande, mas é a soma total da fidelidade de cada serviço desse que faz uma igreja como esta ser um sucesso. Sem cada integrante, a gente não poderia ser o que nós somos, nem fazer o que nós fazemos. E assim, valoriza. Vocês estão vendo assim só pedacinhos da história dessa igreja. Valoriza. Se Deus te trouxe aqui, é para você fazer parte dessa visão. Valorize primeiramente o que Jesus pagou naquela cruz por você e por mim. O coração desse lugar são vidas e santidade, querido. Busca a Deus, vida no altar, oração, sabe? Essa palavra ela não foi escrita para ficar de enfeite na nossa sala. A essência desse ministério é buscar viver o que ela diz. Então, se você está aqui, é porque Deus quer te desafiar para viver essa palavra. E do mesmo jeito que a nossa vida foi impactada, e é muito mais do que esse prédio aqui, e hoje a gente está impactando outras vidas e a sua foi alcançada, você vai ser usado para alcançar outras também. E assim vai continuar, porque foi assim que começou a obra de Jesus aqui na Terra. A vida dele impactou outros e por causa disso, outros foram alcançados. A gente tem muito para fazer, tem muitas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você vai ser muito usado por Deus, onde você está. Você não fez parte do início, mas você faz parte do resultado do início. E que não parou por aqui. Que eu posso dizer para você que está chegando, pegue firme nessa visão.
Procure se encaixar naquilo que o seu coração está envolvido. E aí você vai produzir e no futuro, daqui talvez a 1 ano, a 2, a 3, a 5, você já está falando a mesma coisa que nós hoje estamos falando. Vale a pena perseverar. Meu Deus, o que Deus fez? Deus fez tanta coisa. Deus curou, Deus salvou, Deus prosperou, Deus restaurou casamentos, Deus restaurou famílias. Nós temos milagres ambulantes dentro dessa igreja, né? Pessoas que, se elas abrirem a boca e começarem a falar, elas são a história que elas carregam do poder da palavra de Deus, a palavra que é pregada aqui nesse lugar. Elas se tornaram milagres ambulantes, sabe? Testemunhos vivos do poder e da veracidade da palavra de Deus. Tudo que a gente tem experimentado nesses 25 anos é fruto da veracidade da palavra de Deus, do poder que a palavra de Deus carrega. Então, tem de tudo aqui. Tem gente que era pobre que ficou rica, tem gente que fez faculdade, que fez mestrado, tem gente que casou, tem gente que estava com a vida desgraçada e hoje a vida tá maravilhosa. Casamentos restaurados, famílias reconciliadas, né? Então tem crescimento por fora, crescimento por dentro. Na verdade, é imensurável. Não dá para você falar em palavras mesmo, traduzir em palavras o que Deus tem feito ao longo desses 25 anos. Né? Eu só posso dizer que tudo o que aconteceu nesse lugar e acontece até hoje é fruto da veracidade do poder da palavra de Deus. Deus fez maravilhas esses 25 anos. Deus correspondeu à palavra dele. À medida da nossa fé, da nossa ousadia, Deus vinha correspondendo, né? Eu acredito que 25 anos de muita alegria, de muitas bênçãos e de muitos anos que virão, né? E o que eu tenho no meu coração é gratidão a Deus. Eu me sinto membro e faço parte dessa história. O Senhor fez grandes coisas, Ele encheu a nossa boca de alegria, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. É o Salmo 126 que vem no meu coração. O Senhor, Ele fez coisas maravilhosas, mudou a sorte de tanta gente nesses 25 anos, nem dá para contar. Verdade. O tanto de família que foi abençoado, o tanto de jovens ganho para Jesus, o tanto muitas de curas, milagres. O tanto de restaurações, de ministérios que foram levantados, de tantas igrejas que já saíram da igreja sede, né? Eu creio que pessoas de Macas vão entrar na nossa igreja. A unção vai estar tão grande, a glória do Senhor. As pessoas serão curadas sem ninguém tocar as mãos. A unção presente, uma equipe de louvor, de adoração tão poderosa, tão carregadas, pessoas cheias do poder de Deus, cantando, que os céus vão se abrir e milagres vão pipocar. Parabéns pelos 25 anos, desejando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre todos vocês, principalmente sobre a vossa liderança, que é muito boa, do pastor Darren com a Edma. Um beijo a todos. Ver tudo se realizando é algo maravilhoso, porque palavras têm sido lançadas, visões têm sido lançadas, concepções vão sendo lançadas, e aos poucos as coisas vão acontecendo. Então tudo começou de um projeto, de uma ideia, de uma concepção, e nós temos a segurança de que está no caminho certo, de que é desse jeito que deve ser. É maravilhoso participar de tudo isso. A igreja crescia, a gente crescia junto, então a gente soube aproveitar o tempo que a gente esteve aí. A gente foi muito bem lançado para aquilo que Deus tinha na nossa vida. Então a gente é muito grato por tudo que Deus fez através da Igreja Verbo da Vida de Aracaju na nossa vida, na nossa família. Nós temos o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor por fazer parte dessa história. Nós fomos plantados por Ele aí nessa igreja, podemos dar frutos esses que foram dignos de exportação.
E hoje nós temos o privilégio e a honra, a alegria, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que nós conheçamos, dentro do Brasil e até mesmo fora, de poder falar dessa igreja maravilhosa, que investiu nas nossas vidas, que nos formou, que nos projetou no Senhor e que foi a grande plataforma que nos trouxe para as nações. Foi nessa igreja que nós desenvolvemos o nosso chamado, aquilo que Deus, nos projetou para fazer aqui nessa terra, Ministério de Música, os jovens com os impactos, com a Juve, os adolescentes com os marcados, os acampadados e toda essa história, a Secretaria de Missões, meu Deus, quanta coisa! Nós somos treinados nesse ambiente que o Senhor proporcionou para nós. Nós somos eternamente gratos e estamos aqui projetados para dar seguimento àquilo que Deus colocou no coração dos nossos líderes da Igreja de Aracaju. Parabéns! Parabéns! Felicitaciones! Felicitaciones! Os amamos muito! Somos gratos a Deus por fazer parte dessa história. A Igreja de Aracaju tem sido um grande farol que está iluminando a muitos com a palavra da fé. E nós fazemos parte dessa visão. Somos gratos ao Senhor por ter servido nesta obra, por ter cooperado com esta obra. E hoje somos frutos dessa visão aqui na cidade de Lagarto. E assim como Deus fez até aqui e tem cumprido de forma fiel aquilo que Ele tem dito através de homens e mulheres de Deus, assim todo o Sergipe será lavado pela palavra da fé e juntos iremos alcançar tudo que Deus tem dito a respeito da nossa região. A gente está muito feliz de estar vendo o crescimento, Com certeza. Esse coração assim, de ver com nossos próprios olhos a fidelidade e o cumprimento da palavra, O cumprimento da... se cumprindo. Vai ser uns anos ainda muito bem maiores, de coisas maiores acontecendo, de o poder de Deus ainda maior se manifestando. E eu creio que a gente vai ouvir muito aqui, Wayne? Daqui. E sabe que nosso coração, a gente ainda é Verbo da Vida Aracaju. Sabe, 25 anos é mais tempo do que eu tenho de vivo. E poder ter provado da fidelidade de Deus nesse tempo que eu passei aí na Igreja Verbo da Vida, desde pequeno, tem sido uma honra e eu fico muito feliz com isso. Sabe, uma coisa que eu tenho falado muito durante esse tempo é que à medida que você é fiel com Deus, Deus é fiel com você. Eu tenho provado disso e eu sei que a Igreja Verbo da Vida tem provado disso. É por isso que ela está aí hoje, alcançando as pessoas que ela está alcançando. E eu creio que à medida que a gente continuar sendo fiel a Deus, que a gente vai continuar, Deus vai continuar sendo fiel conosco. E o crescimento só vai ser mais e mais, para que todas as pessoas do mundo possam ser alcançadas. Não somente pela nossa Igreja Verbo da Vida, mas por todos os cristãos. Então eu amo vocês, um grande abraço e até a próxima. Eu me sinto muito privilegiada de poder fazer parte dessa igreja. Desde o meu nascimento, estar crescendo com ela, estar crescendo com essa visão. Uma visão que é tão admirável, à medida que meu entendimento vai aumentando, minha admiração vai aumentando ainda mais. E uma frase que eu acho incrível do nosso ministério, que eu acho que descreve muito a visão da nossa igreja, é que a nossa liderança é marcada por ministros que não levam sua vida como preciosa. E isso é algo muito visível aqui no Verbo da Vida, é muito visível nos pastores auxiliares, nos pastores presidentes, meu pai, minha mãe, eu acompanho de perto. E é muito lindo de ver como o coração deles está diretamente conectado com o coração do Pai. E essa persistência nisso, o fundamento deles não tem mudado. E o fruto que a gente vê agora do crescimento está diretamente associado com isso e com a fidelidade do Senhor em todas as áreas, nas promessas dele. As promessas deles têm se cumprido por meio de vocês. Então eu também quero estender uma mensagem de gratidão pela vida de vocês, por serem fiéis a essa visão. E isso tem se espalhado por todos os cantos de Aracaju e ainda mais longe, onde essa visão tem alcançado. Então, obrigada e feliz aniversário, igreja! As pessoas chegam aqui, vê um prédio lindo hoje, que está lindo, mas não vê os processos, Os processos foram realmente intensos. O apóstolo Deus sempre foi homem de oração, homem de fé. Tudo que nós aprendemos hoje foi com ele, nós aprendemos com ele, Edman, e hoje o resultado está aí, Ele não precisa provar nada para ninguém, daqui da sua vida com Deus, a vida de oração. Então, eu estou feliz demais e eu tenho expectativa que é só o começo de uma grande, um grande avanço que vai acontecer nessa Igreja Verbo da Vida. Essa igreja veio para fazer a história aqui em Aracaju. Bodas de prata,
de um lugar que diziam que não tinha como crescer. Não tinha futuro. Diziam que não tinha futuro. Mas, queridos, a gente pode entender que, mesmo que diziam, Deus nunca disse. Deus disse que o Verbo da Vida em Aracaju é para expandir para as nações. É expansão. É referencial para muitas igrejas, inclusive para a nossa vida. Amém. E apóstolo é só o começo. Nós acreditamos em vocês. Para nós é uma honra estar debaixo da autoridade do apóstolo Derry Edma. Sabe, para nós, se fosse a vontade de Deus, a gente estaria aqui. Se quiser, vou. Cuidando deles, dando o suporte necessário. Mas a gente teve que voar e outras pessoas vão também fazer a mesma coisa. Porque é uma igreja em expansão. Amém. Queridos, a graça e a paz, vocês que fazem parte da igreja Verbo da Vida, Aracaju Sede, ao apóstolo Derry, Mama Edma, é um prazer imenso fazer parte dessa história. Somos filhos dessa história. Em 2005 nós chegamos na igreja em Aracaju, fomos acolhidos, trabalhados, treinados, foram dadas oportunidades preciosas para a gente poder crescer, foram dadas oportunidades para a gente poder desenvolver nosso chamado, nosso talento. Se estamos aqui hoje é porque agregamos valor, conhecimento através dessa obra que tanto nos inspira, nos orienta e nos dirige. Debaixo da cobertura do apóstolo Derry, Mama Edma, estamos aqui de pé hoje, avançando em Itabaiana. Para a gente é uma maior alegria ver tantas coisas se realizando, que foi profetizado para o Ministério de Aracaju e também para outros municípios, né? Estamos avançando, o apóstolo Derry com sua cobertura em vários municípios, Itabaiana é um deles. Eu quero agradecer mesmo ao Derry, a Edma e toda a sua família, porque quando eu lembro dele, algumas palavras vêm ao meu coração. Primeiro, fidelidade, né? A visão. Eles são fiéis. Eu sei que você sabe, eles também são supervisores do nosso ministério aqui em Campina Grande, né? Eles supervisionam essa área de Sergipe, a Bahia e também o país da Argentina e Uruguai. E também eles são nossos conselheiros aqui, né? Você sabe que a gente tem uma diretoria, mas como supervisores a gente se reúne também várias vezes no ano para a gente conversar sobre coisas importantes que é do nosso ministério, que é do nosso interesse. Então eles fazem uma parte muito importante que é também servir como conselho para a gente, como ajuda, como apoio nessa visão que Deus tem concedido a cada um de nós. Foi basicamente assim. Começamos essa igreja, depois ela precisou de uma transição e esse casal maravilhoso está à frente dessa obra. E olha que coisa maravilhosa que tem sido feita. Nos regozijamos muito por tudo e creio que vocês vão avançar muito mais. Sabe, queridos, isso é somente um começo de algo poderoso que Deus vai fazer, né? Deus tem aberto portas e vai continuar abrindo portas para vocês. Muitos missionários vão sair daí por causa do trabalho efetivo de vocês. Quero parabenizar tanto o casal, a família pastoral, como também toda essa liderança. Irmão, vocês têm líderes preciosos. Rapaz, eu fico, como diz o outro, babando quando eu vejo a liderança de vocês, o trabalho, a organização, a sincronia que existe nas coisas que vocês fazem. Vocês são mesmo um referencial para todo o nosso Ministério Verbo da Vida, para toda a Igreja Verbo da Vida. Às vezes, quando eu estou conversando com um pastor, ele me pergunta alguma coisa, eu digo, cara, tu quer ver uma igreja fora de Campina Grande, que funciona, bicho, e funciona bem, porque a gente não quer um clone de igreja, então quer ver, vai lá em Aracaju para você ver. A igreja é boa, quando você perde um culto, você não tem aquela sensação de pensar assim, rapaz, eu perdi algo importante para mim, pronto. É esse sentimento mesmo que a igreja causa, né? Se você perde um culto, perde um momento de louvor, de adoração, de palavra aí na igreja de Aracaju, você perdeu uma coisa muito grande. Então, irmãos, comemore esses 25 anos, porque muito mais anos vão vir por aí. Se Jesus não voltar logo, a gente vai avançar nesse estado, em todo o país, em todo lugar onde Deus comissionar vocês para avançarem. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. E nos surpreendeu, porque foi além do que a gente imaginou. E ainda tem mais.